Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Siddhartha Carvalho e nessa aula a gente vai dar continuação à aula de comunicação entre processos. Então, a gente vai iniciar aqui da seção 3, onde a gente vai falar sobre a exclusão mútua com espera ociosa. Então, como você poderia fazer para que você evite aqueles problemas que a gente viu da região crítica? Então, a abordagem 1 seria você desabilitar interrupções do processador, né? Em um sistema de processador único, a solução mais simples é aquela em que cada processo desabilita todas as interrupções ao entrar em uma região crítica e, ao sair, reabilita novamente. Então, se um processo 1 entra, ele desabilita as interrupções, ou seja, ninguém pode tirá-lo de dentro da CPU, e ele executa, quando ele terminar, ele libera a CPU e reativa as interrupções. Porém, você já consegue ver claramente que isso é uma abordagem não segura, né? Você fornecer o gerenciamento das interrupções a um processo a nível de usuário. Então, isso é muito perigoso, né? Então, com as interrupções desabilitadas, não pode ocorrer qualquer interrupção de relógio. Então, com as interrupções desligadas, a CPU não será mais chaveada para outros processos, até que o processo que é detentor das interrupções reative as interrupções novamente, né? Então, você não pode deixar a gerência do SO, né, como é o principal recurso, a CPU, você não pode deixar a gerência da CPU nas mãos de um processo do usuário. Então, uma vez que ele tenha desabilitado as interrupções, o processo pode verificar e atualizar a memória compartilhada sem temer a intervenção de um outro processo. Funcionaria, mas isso aqui é muito perigoso, né, para o sistema operacional. Então, de modo geral, essa abordagem não é interessante, né? Por quê? Não é prudente dar aos processos dos usuários o poder de desligar interrupções, como eu já falei, por conta da segurança, e o SO não vai funcionar de forma devida. Veja alguns exemplos, né? Suponha que um desses processos tenha desligado a interrupção e nunca mais tenha ligado. Ou seja, o SO ele vai ficar bloqueado naquele processo e você não vai conseguir fazer mais nada no seu computador. Exemplo 2. Se o sistema for multiprocessador, se você desabilitar essas interrupções, você vai afetar somente a CPU que executou a instrução, mas as outras continuarão tendo acesso à memória. Então pode ser que o processo 2 ele não pode acessar a CPU 1, porque ela está com as interrupções desabilitadas, mas ele pode acessar a CPU 2 e a CPU 2 vai direcioná-la para o arquivo lá da região crítica que é compartilhado entre P1 e P2. Isso vai gerar as condições de corrida, mesmo que eles não estejam executando a mesma CPU, mas eles vão executar o mesmo arquivo, que vai ser o arquivozinho lá da região crítica, tá? Então, por outro lado, frequentemente convém ao próprio núcleo desabilitar interrupções para algumas poucas instruções, enquanto estiver alterando variáveis ou listas. Então, o SO ele pode fazer o desativamento das interrupções, porque o SO ele é gerenciado por ele mesmo, né? Mas você dá esse poder a um processo de usuário é um risco muito alto. Então, desse modo, conclui-se que desabilitar interrupções muitas vezes é uma técnica útil dentro do próprio sistema operacional, mas inadequada como um mecanismo geral de exclusão mútua para processos de usuário. A exclusão mútua é esse processo de você não permitir que mais de uma entidade, né, mais de um processo, acesse o mesmo recurso. Então, você está garantindo que dois processos não vão acessar o mesmo recurso de forma simultânea. Se você garantir isso, você garante uma exclusão mútua. Uma abordagem 2 é você utilizar variáveis do tipo trava, né, também chamado variáveis lock. Então, considere que haja uma única variável compartilhada, uma trava, né, uma variávelzinha que vai dizer quando o processo tal pode acessar qual recurso. E inicialmente contendo o valor 0. Então, imagine que essa trava é um inteiro lá, né, no C, int, lock, e ele vai armazenar os valores 0 ou 1, né? Destravado e travado, por exemplo, ou travado e destravado, depende de como você vai implementar. Então, para você entrar em uma região crítica, o processo ele testa antes se a trava está ativa, verificando o valor dessa variável, né? Então, se o valor for 0, a gente pode assumir que o processo altera essa variável para 1 e entra na região crítica. Então,
0 é não ocupado e 1 é o ocupado. Então ele entra, ele verifica a trava lock, vê que ela está com o valor 0, aí o processo seta o valor 1 para dizer que está ocupada, entra na região crítica, faz o processamento e sai da região crítica voltando a variável para o valor 0. E se o valor da variável for 1, quando o processo verificar a primeira vez, o processo ele espera até que o valor se torne 0, porque quando ele viu que é 1, ele viu, está ocupado. Então, quando está ocupado, o que a gente faz? A gente espera, né, para poder, então, utilizar o recurso. Vejam esse exemplozinho aqui, né, de chaveamento obrigatório. Então, você tem aqui uma variável turn. Tá? A variável turn, né, inicialmente 0, ela serve para controlar a vez de quem entra na região crítica e verifica e atualiza a memória compartilhada. Então, a gente está exemplificando aquele exemplo. A gente está demonstrando, né, aquele exemplozinho que a gente citou no slide anterior. Então, inicialmente, o processo 0 ele inspeciona a variável turn, encontra o valor 0 e entra em sua região crítica. Né? Então, ele fica aqui, ó, processo 1. Né? Processo 1 é esse laço aqui e o de baixo é o processo 2, por exemplo. Processo 2. Então, o processo 1 ele vai ficar nesse laço infinito aqui. Tá? Depois que ele entra, ele vai ficar verificando enquanto a variável turn for diferente de 0. Depois, vejam que tem um ponto e vírgula aqui, né? Então, esse laço ele não faz nada, ele só fica executando de forma indefinida até que essa restrição não seja atendida, né? Então, quando o turn for igual a 0, quer dizer que está vazio, né? Então, o while ele vai executar enquanto o turn for diferente de 0, ou seja, ele é 1. Então, quando é 1, está ocupado, não pode entrar. Quando o turn for 0, o laço que não faz nada vai ser interrompido. Ele vai vir aqui para a linha 2, que vai chamar o método que vai botar dentro da região crítica, né? Ele vai entrar na região crítica. Aí aqui, ele vai setar a variável como 1. Ele está dizendo que está ocupado. Ele entra na região crítica, diz que está ocupado, e aqui ele faz o processamento que ele deveria fazer dentro da região crítica, e depois ele chama o método lá para liberar, por exemplo, a região crítica e realizar procedimentos que não fazem parte da região crítica. Enquanto isso, o processo 2, ele também encontra o valor 0, né? E então ele fica em um laço, né? Um loop, testando continuamente para ver quando a variável turn se torna 1. Então, você testar continuamente uma variável até que algum valor apareça é chamado de espera ociosa. Porém, esse procedimento aqui de espera ociosa, ele consome recursos como CPU e memória. Essa espera ociosa é muito utilizada em dispositivos pequenos, como alguns sistemas embarcados, Arduino e etc. Você utiliza esse laço aqui quando você quer dar um sleep, por exemplo, o thread sleep lá do Java, né? Que você faz o programa ficar dormente, entre aspas, por alguns segundos. Então você pode utilizar isso aqui, baseado na quantidade de ciclos que a CPU executa por segundo, você consegue estimar quanto tempo ela vai levar para fazer, digamos, um laço de 10.000 iterações ou 100.000 iterações. E isso aqui seria o não fazendo nada, né? Mas na verdade ela está fazendo um processamento inútil, né? Digamos assim. Ver se tem mais alguma coisa para explicar aqui desse slide. Vejam que o processo 2 aqui, ele faz a verificação oposta, né, do processo 1. Então, aqui ele fica verificando enquanto o turn for diferente de 1. Né, então, quando o turn for igual a 1, é que ele vai entrar na região crítica, né, vai setar o valor de turn para 0 e vai depois fazer os procedimentos da região não crítica. Nesse exemplo aqui, a gente está considerando que só tem dois processos, né? Processo 1 e processo 2. Então, quando o turn for igual a 0, quer dizer que a região crítica pertence ao processo 1. Quando o turn, é difícil, viu, desenhar com essa canetinha do mouse, for igual a 1, quer dizer que a região crítica está pertencendo ao processo 2. Então, se você tiver mais processos,
né? Esse inteiro aqui ele vai armazenando mais valores aí de acordo com a quantidade de processos que você tem. Então a gente viu que isso seria uma solução, mas quais problemas essa solução de chaveamento obrigatório pode ocasionar? Então você chavear na vez da utilização da região crítica não é uma boa ideia quando um dos processos for muito mais lento do que o outro. Ou seja, um processo vai ficar suspenso em seu laço até que o outro processo atualize a chave para turn. Ou seja, se você tem um processo muito rápido e outro muito lento, esse muito lento aqui, ele está consumindo a região crítica até que ele saia e sete a variável lá para o processo que vai utilizar ela, né? Então, isso pode gerar uma lentidão no sistema como um todo. E, adicionalmente, essa situação ela também viola a condição 3 que a gente viu lá, né? Daquelas 3 condiçõezinhas para se ter um bom gerenciamento. O processo ele está sendo bloqueado por outro que não está em sua região crítica, ou seja, o processo 2 estava bloqueando um processo 1, por exemplo, ou o processo 1 estava bloqueando o processo 2, né? Então não pode ocorrer esse bloqueio quando eles não estão na região crítica. Outra solução utilizada é a solução de Peterson, né? Diferentemente daquela trava daquela solução baseada em travas, em locks. Em 1981, G.L. Peterson descobriu um modo mais simples de fazer a exclusão mútua, né? de garantir que dois processos não acessem o mesmo recurso de forma simultânea. Então, antes de usar as variáveis compartilhadas, cada processo chama o método enter_region, né? Entrar na região, informando seu próprio número de processo, 0, 1, ou 2, ou 3, né? Depende do número do processo. Então ele passa esse valor, o número do processo, como parâmetro. Essa chamada faz com que ele fique esperando, né, se necessário, até que seja seguro entrar. Depois que ele terminou de usar as variáveis compartilhadas, o processo chama o método leave_region, né, sair da região, para indicar o término e permitir que outro processo entre para utilizar a região crítica. Então isso aqui é uma exemplificação da solução de Peterson. Primeiramente, a gente definiu aqui 3 variáveis, né? A gente definiu que a variável false é igual a 0, a true é igual a 1 e definiu que n é igual a 2. N é o número de processos. Então, a gente só tem aqui 2 processos. Essa abordagem ela pode ser estendida para n processos, tá? Para mais de 2 processos. Mas isso aumenta a complexidade da explicação. Então, com 2 processos já não é tão simples explicar. Com mais de 2 fica mais difícil entender ainda, tá? Então, se você entendeu com 2, provavelmente você vai conseguir entender, né, depois com 3 ou mais processos utilizando de forma simultânea. Depois ele definiu mais 2 variáveis, né, o turn e o interested. O turn é de quem é a vez, né, parecido com aquela variável lá que a gente utilizou nos locks, né? Ele indica de quem é a vez. E o vetor aqui de interessados, ele inicia com todos os valores 0, né, que é igual a false. E ele diz se qual processo está interessado no recurso. Se o processo 1 está interessado no recurso, se o 2 está interessado no recurso, se o 3 está interessado no recurso, e assim vai. Então isso fica definido aqui nesse vetor. Ao ser chamado o método enter_region, né, entrar na região, ele vai informar se o número do processo, né, que no nosso caso vai ser 0 ou 1, já que a gente só tem 2 processos, n igual a 2. Depois ele vai definir o número do outro processo. Então a gente vai ter outra variável que vai, se aqui for entrar 1, né, que é o processo 1, desculpa, a gente está usando 0 ou 1, então começa do 0. Então se aqui está dizendo, se o processo que entrar for 0, esse outro aqui vai ser 1, né? E para a gente calcular 1, ele simplesmente ele calcula aqui 1 menos o número do processo, né? Então se aqui entrou 0, aqui vai ser 1 menos 0, que vai ser 1. Então o outro vai ser 1. Se entrasse 1, aí aqui seria 1 menos 1, que seria 0. Então sempre vai dar certo, né? Para esse caso do n igual a 2. É o oposto do processo, né? Aqui ele vai definir quais processos estão interessados em acessar a região crítica, né? Mostra que você está interessado ao você definir aqui. Então, o processo 0 ele vai colocar aqui, interested 0 vai ser igual a true. Ou seja, o processo 0 está interessado na acessar a região crítica, né? E o true depois ele vai ser convertido para 1, tá?
E ele vai dizer que a vez, né, que é o turn, a variável turn, que indica a vez de quem vai utilizar, vai ser igual a processo. E processo é a variável aqui que a gente recebeu, né, como parâmetro. Então, o processo que chamou a região é o que marcou que está interessado e também é o que está tendo a vez de acessar os recursos agora. E depois ele vai chamar o laço aqui, o while, né? Ele vai questionar se tem outro processo interessado, né? Não posso entrar, tenho que esperar a minha vez. Então, se o turn for igual a processo, beleza, porque é a vez dele, mas também tem que seguir a outra restrição que é interessados, né? O outro, né? Que é o oposto aqui ao processo, foi igual a true, ele vai continuar nesse laço, né? Então, se tiver algum processo interessado, né? Que alterou aqui o interesse dele, que diz que no vetorzinho que ele está interessado, se tiver pelo menos um processo que também está interessado na região crítica, o processo que chamou aqui, né, no caso o processo 0, ele não vai poder entrar se o processo 1 também tiver marcado interesse. Então ele tem que esperar o interesse do processo 1 ser desfeito, né, ele dizer que não tem mais interesse para poder ele entrar na região crítica. E ao sair da região, né, o parâmetro de entrada é o processo que quer sair da região, ele vai lá e marca, né, o vetor de interessados, passa o ID dele, né, dizendo 0 ou 1, e set igual a false. Então, se o processo 0 está aqui, não consegue entrar porque o 1 também está interessado. Então, o 1 tem que chamar lá o leave region, né, sair da região, ele vai ter que marcar o interesse como sendo false, né, dizendo que ele não tem mais interesse em acessar a região, para poder o processo 0 acessar a região e depois sair para poder o 1 voltar. Ok? Parece um pouquinho difícil de entender, mas não é tão complicado, tá? Esse fluxogramazinho ele tenta detalhar melhor o que é que acontece lá. Então, primeiro, o processo vai dizer, eu quero entrar, né? Aí ele vai ver se é o turno dele. Ele vai dizer que não é o turno dele, e aqui ele vai vir para essa decisão. A decisão vai dizer, tem algum outro processo que está interessado? Né? Ou se não tiver nenhum processo que está interessado, ele entra na região crítica. Pelo outro lado aqui, se tiver pelo menos um que deseja acessar, né, ele vai para essa outra decisão, e ele vai fazer aquela restriçãozinha. Se tem outro que quer acessar, ele vai verificar se é o turno dele. Nós dois queremos acessar, mas de quem é a vez? A vez é minha, então ele vai e acessa. Se a vez não for dele, ele volta por aqui, né? E volta aqui para a decisão inicial e faz as verificações novamente, lá dentro daquele while, né? Até que, dentro daquele laço, até que seja a vez dele ou que não tenha mais ninguém interessado. Certo? Tá, ele entra na região crítica, faz o que tem que fazer, e depois ele vai chamar lá o leave region, né? Sair da região, ele vai dizer que eu não tenho mais interesse na região e encerra o processo. Tá? Abstraindo um pouco mais lá os algoritmos e o código, em essência o que essa solução faz é, quando você quer entrar em uma região crítica, um processo ele verifica se a sua entrada é permitida, e se não for, ele vai ficar em um laço esperando até que seja permitida. Esse método ele não só gasta tempo de CPU, porque ele fica lá no laço fazendo a verificação de forma indefinida, né, até que as condições sejam satisfeitas, mas também pode ter efeitos inesperados, além do gasto de CPU. Né? Então, considere um computador com dois processos. O processo A tem alta prioridade e o B tem baixa prioridade. As regras de escalonamento, né, são tais que A é executado sempre que estiver no estado pronto, porque A tem uma alta prioridade. Então, ele vai sempre executar na frente dos outros. E em um certo momento, né, com B na região crítica, o A torna-se pronto para executar. Então, o SO vai cortar a execução de B, mesmo ele estando dentro da região crítica, e vai passar o processamento para A. Agora, A inicia uma espera ocupada, né? Mas como o B nunca é escalonado enquanto A está executando, B nunca vai ter a oportunidade de deixar a região, ou seja, B retém o recurso da região,
mas ele não pode liberar a região porque ele nunca vai ser escalonado, pois A sempre é escalonado com prioridade. Então A vai ser escalonado, mas não vai conseguir acessar a região crítica, e B não vai ser escalonado, por isso não vai conseguir liberar a região crítica. Então, A vai ficar em um laço infinito e B não vai conseguir executar nunca, né, para poder sair da região. E essa situação ela é referida como o problema da inversão de prioridades. Bem, pessoal, com isso a gente encerra essa sessão 3. Eu sei que começou a trazer um pouquinho mais de complexidade, né, mas eu espero que não fique tão difícil entender. Conforme você for revisando a matéria, e se você começar a fazer esses algoritmos na mão também, escrevendo, tentando entender como é essa situação, o entendimento fica muito mais fácil, tá? Então, na próxima aula, a gente continua a sessão 4, que vai falar sobre o dormir e acordar e outras coisas mais. E aí, pessoal, obrigado, até a próxima.